Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos exercícios de fundamentos de matemática. Hoje nós faremos alguns exercícios de trigonometria no triângulo retângulo, lei dos senos e lei dos cossenos. Tá? Vou fazer alguns exercícios não tão complexos, mas que dão uma boa ideia de como funciona. Então vamos lá, primeiro exercício. Da Universidade Federal do Piauí. Um avião decola e percorre uma trajetória retilínea. Retilíneo é reto, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Suponha que a região sobrevoada pelo avião seja plana. Depois de percorrer 1000 metros, qual a altura atingida pelo avião? Aí usar a tabela dos ângulos notáveis, né? Então vamos lá. Então, né? Aqui está o chão, a trajetória que o avião percorreu e, na verdade, o que eu quero, o meu x é a altura do avião. Tem um ângulo de 30. Aí eu tenho cateto oposto e hipotenusa. Quem é que relaciona cateto oposto e hipotenusa? É o seno do ângulo, né? O seno do ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de 30, meio. Cateto oposto, x. Hipotenusa, 1000. Multiplicando cruzado, 2x igual a 1000. X é igual a 1000 sobre 2. X é igual a 500. Então, o meu x, 500 metros. Ou seja, o avião vai estar a 500 metros de altura. Vamos agora para o segundo problema, né, que é da Universidade Federal de Juiz de Fora. Dois lados de um triângulo medem 8 e 10 metros e formam entre si, né, um ângulo de 60 graus. O terceiro lado desse triângulo mede. Primeiro passo, construir o triângulo. Sempre que eu tenho dois lados de um triângulo e o ângulo entre eles, eu vou usar a lei dos cossenos. Né? Vou chamar o terceiro lado de x. Pela lei dos cossenos, eu tenho que x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 8 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 8 vezes o cosseno do ângulo. Então, x ao quadrado é igual a 100 mais 64 menos 160 vezes cosseno de 60, que é meio. Então, x ao quadrado vai dar 164 menos, corta aqui, menos 80. Então, x ao quadrado é igual a 84. X é igual a raiz quadrada de 84. Eu posso racionalizar. Então, o que eu vou fazer? Vou decompor 84. Por 2 dá 42, por 2 dá 21, 21 por 3 dá 7, por 7 dá 1. Então, na verdade, raiz de 84 é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7. O 2 ao quadrado eu posso tirar da raiz. Então, o x é 2 raiz de 21 metros. Tranquilo? Né? Qual a medida do lado oposto a um ângulo de 30 graus em um triângulo, sabendo que os outros dois lados medem 2 e raiz de 3? Mesma coisa, né? Eu tenho um ângulo e o lado entre eles. Para me calcular o terceiro lado, né? A ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado menos 2 vezes 2 vezes raiz de 3 vezes o cosseno de 30 graus. A ao quadrado é igual a 4 mais raiz de 3 ao quadrado, 3. Menos 2 vezes 2, 2 vezes 2 vezes raiz de 3 vezes cosseno de 30 graus. Lembra o cosseno de 30? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. É só olhar na tabela que a gente tem. Então, a ao quadrado vai dar 7 menos 2 vezes 2, 4. Ó, 1, 2, eu corto com 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. 2 vezes 3, 6. Então, a ao quadrado é igual a 1. A é raiz quadrada de 1. Então, a é igual a 1. Então, o lado tem 1 metro, né? Dependendo da
Ali não deu medida, então vale 1, uma unidade. Exercício número 4. O triângulo a seguir determine a medida do lado AC, tendo em vista as medidas presentes nele. Então, vamos lá. Ó, aqui é o contrário. Eu tenho dois ângulos e um lado. Sempre que isso acontece, eu uso a lei dos senos. Como é que é a lei do seno? Né? A razão entre o lado e o ângulo. Então, a gente vai fazer, né? AC está para o seno de 45 graus, assim como BC está para o seno de 60 graus. AC é x, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. BC é 10, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, né, eu multiplico pelo inverso, vai ficar 2x sobre raiz de 2 é igual a 2 vezes 10 sobre raiz de 3. Tá? Então, vai ficar 2x raiz de 2 é igual a 20. Igual a 20 sobre raiz de 3. Deixa eu consertar aqui. Igual a 20 sobre raiz de 3. Multiplicando cruzado, vai ficar 2x raiz de 3 é igual a 20 raiz de 2. Então, x é igual a 20 raiz de 2 sobre 2 raiz de 3. 20 corta por 2. Isso aqui vai ficar x é igual a 10 raiz de 2 sobre raiz de 3. Ah, mas ele agora diz que os valores que eu preciso usar. Se ele não tivesse dado os valores de raiz de 2 e raiz de 3, eu deixava assim mesmo, só racionalizar. Então vai ficar 10 vezes 1,4 dividido por 1,7. X é igual a 10 vezes, vou ter que fazer a conta, né? 1,4 dividido por 1,7, eu esqueço as vírgulas, né? 0,8. 8 vezes 7, 56, vai 5. 8 vezes 1, 8 e 5, 13. 4. Boto 0. Vai dar 2 vezes 17, né? 34. Você basta duas casas decimais. Então, x é 10 vezes 0,82. Então, x é igual a 8,2 centímetros. Só fiz a conta porque ele me deu os valores de raiz de 2 e raiz de 3. Senão, eu deixaria do jeito que estava. Bom, vamos para o quinto problema. Né? O quinto problema, uma pessoa encontra-se num ponto A, localizado na base de um prédio, conforme a figura que vem a seguir. O ponto A está aqui, o ponto B está aqui, isso aqui é o prédio e o topo do prédio. Esse é a minha figura inicial. Então, se ele caminhar 120 metros em linha reta, vai chegar no ponto B, de onde vê o topo do prédio com um ângulo de 60 graus, conforme está aqui na figura. Quantos metros ele deverá se afastar do ponto A, andando em linha reta no sentido de A para B, ou seja, ele vem para cá, para enxergar o mesmo prédio com um ângulo de 30 graus. Então, na verdade, ele vai ter que caminhar, né, e um ângulo de 30 graus aqui. É isso que ele pede. Então, vamos lá. O desenho, na verdade, é esse. Né? Esse aqui é o prédio, esse aqui é o ponto B, e ele caminha em direção ao terceiro ponto. Né? Então, o que ele quer é esta distância aqui. Se eu olhar para o triângulo BAC, o que eu tenho? Eu quero determinar o cateto oposto e tenho o cateto adjacente. E tem um ângulo. Então, tangente de 60 é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, qual é a tangente de 60 graus? É só olhar na tabelinha. Né? A nossa tabela
Tangente de 60 é raiz de 3. Cateto oposto é h, cateto adjacente 120. É como se fosse 1, multipliquei cruzado, h é igual a 120 raiz de 3. Então aqui eu já sei, é 120 raiz de 3. Agora, se eu olhar para o triângulo AC, vou botar um D aqui, triângulo ACD, eu tenho o cateto oposto e quero calcular quem? O x, que é meu cateto adjacente. Então posso repetir. Só que agora o ângulo é 30 graus. Tangente de 30 é cateto oposto sobre cateto adjacente. Quanto é que vale a tangente de 30? Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Cateto oposto, 120 raiz de 3. Cateto adjacente é o x que eu quero determinar. Multiplicando cruzado vai dar x raiz de 3 é igual a 3 vezes 120 raiz de 3. X é igual a 3 vezes 120, 360 raiz de 3, dividido por raiz de 3. Raiz de 3 corta com raiz de 3, x é igual a 360 metros.